queridos! E aí, como é que vocês estão? Então, eu sou a professora Andréia, né? Vocês já devem ter assistido videoaulas anteriores a essa, e nós estamos trabalhando língua portuguesa, capítulo 3 da nossa apostila, em casa, por conta de toda essa situação, que a gente confia que se resolva quanto antes, né? Para que a gente volte a se encontrar. Enquanto isso, nós vamos aprender um pouquinho de divisão silábica e acentuação das palavras monossílabas. Divisão silábica. A gente precisa recordar, então, o que seria sílaba. Eu sei que você já aprendeu, mas é sempre bom dar essa retomada. Sílaba é um som ou um grupo de sons pronunciados de uma só vez. Cada vez que eu abro a boquinha para falar uma palavra, eu estou falando uma sílaba, né? Então, por exemplo, flor, olhão, jabuti, abacaxi. Para cada uma dessas palavras, eu abri a boca em quantidades de vezes diferentes. Para falar a palavra flor, eu precisei abrir a boca apenas uma vez. Para falar a palavra olhão, eu precisei abrir a boca 2 vezes. Olhão. Para falar a palavra jabuti, eu precisei abrir a boca 3 vezes. Jabuti. E para falar a palavra abacaxi, eu precisei abrir a boca 4 vezes. Então, abacaxi. Essas palavras, elas têm uma sílaba quando eu abri a boca apenas uma vez, 2 sílabas quando eu abri a boca 2 vezes, 3 sílabas quando eu abri a boca 3 vezes e 4 sílabas quando eu abri a boca 4 vezes. A quantidade de vezes que eu abri a boca indica a quantidade de sílabas que aquela palavra tem. Fácil, né? E aí nós vamos começar a classificar essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem. Monossílabas vão ser todas as palavras que a gente encontrar apenas uma sílaba, que a gente abrir a boca apenas uma vez. Sol, mar e flor. Nessas 3 palavras, nós encontramos apenas uma sílaba. Foi a quantidade de vezes que a gente abriu a boca. Dissílaba. Sílaba. O di já vai me indicar a quantidade de sílabas que tem. Porque quando eu vou falar a palavra 2 sílabas, eu uso a letra D de dissílaba. Então você nunca vai esquecer isso. Porque se você tiver que escrever dissílaba, o próprio D vai te indicar 2 sílabas. D de 2, então 2 sílabas. Dissílabas são as palavras que têm 2 sílabas. Exemplos disso, a palavra quilo. Quilo. Independente da quantidade de letrinhas que apareça nessa palavra, eu vou separá-la de acordo com a quantidade de vezes que eu abro a boca, com a pronúncia da palavra. Quilo. Pode ficar 2 letrinhas para cá, 3 letrinhas para lá, esse número pode mudar, mas eu vou considerar a quantidade de vezes que eu abro a boca para falar a palavra. Então, quilo. Bloco. Essas palavras têm 2 sílabas. Aquelas que não têm 2 sílabas, têm mais uma além daquelas 2, são chamadas de trissílabas. Quem nunca ouviu falar em um tricampeão, né? Então, tri indica 3. Tá aí uma dica importante. Não tem como eu confundir. 3 sílabas. Então, trissílabas são todas as palavras que a gente encontra com 3 sílabas, que a gente abre a boca 3 vezes para pronunciar. Muito fácil, né? Peteca. Se eu falar bem lentamente, eu vou perceber que eu vou encontrar 3 sílabas. Pé, té, cá. Cada sílaba acabou ficando com 2 letras, mas isso não significa nada. Eu não estou contando quantidade de letras na palavra. Eu estou apenas contando quantidade de sílabas. Então, chinelo. Na hora de separar as sílabas, eu vou separar chi, né, lo. A quantidade de vezes que eu abri a boca vai indicar a classificação dessa palavra. Ela é trissílaba porque ela tem 3 letras.
3 sílabas. E não 3 letras, desculpe. Classificação, ponto número de sílaba, quando passa de 3, ela é chamada de polissílaba. Polissílabas são as palavras que possuem 4 sílabas. Então, telefone. Se eu falar telefone, não consigo perceber quantas sílabas tem. Mas se eu falar lentamente, eu vou perceber que telefone possui 4 sílabas. Quando eu falo chocolate, a gente perde assim até a intenção de contar a quantidade de sílabas, porque chocolate é uma coisa que atrai muita atenção da gente. Mas a gente, quando vai classificar só a palavra, né, a gente classifica falando lentamente. Chocolate, também é uma palavra com 4 sílabas. E aí ela é chamada de polissílaba. E quando ela não tem só 4 sílabas, quando ela tem 5 sílabas ou 6 sílabas, paralelepípedo, aí ela vai continuar sendo classificada como polissílaba. Então aqui, ó, polissílabas são as palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Todas aquelas palavras que têm 4 ou mais vão ser chamadas de polissílaba, tá? E aí, lá a monossílaba que nós aprendemos, que são as palavras que têm uma sílaba, ela pode ser classificada como monossílaba átona. Por quê? Porque essa sílaba é pronunciada de forma fraca. Então, quando a palavra tem apenas uma sílaba, ela é classificada como átona quando não é pronunciada de forma forte, quando ela é pronunciada de forma fraca. Então, se eu digo o, a, nos, uns, eu estou falando de forma fraca, intensidade fraca. Sendo assim, ela é átona. Nos armários tem cadernos. Então, é fraco, não é forte. Monossílaba átona. E quando ela passa a ser forte, aí ela é chamada de monossílaba tônica. Como, por exemplo, o nós. O nos e o nós. Quando eu coloco acento, quando eu não coloco acento. Nós, forte. Monossílaba tônica. E nos, fraco. Monossílaba átona. Tem outros exemplos também. O dó, o mês e o lá. Todos esses são pronunciados de forma forte. Por isso são classificados como monossílabas tônicas. Vamos praticar? Então, nós vamos classificar essas palavras de acordo com o que você aprendeu. Temos as caixinhas aqui. Cada caixinha está pedindo algo diferente. Fique atento. Então, monossílaba tônica. Monossílaba, a gente acabou de ver no último slide, monossílaba tônica. Monossílaba, né? Não posso ficar dando muita dica. Monossílaba átona. Tem aí a diferença do átona, da átona para tônica. Dissílaba, né? Tem aí o D dando uma dica. O tri também dando a dica para trissílaba. E o polissílaba, a gente sabe que ele engloba uma quantidade maior de palavras. Então, você vai encaixar a palavra felicidade, gás, jogador, mais e chuva. Cada palavra dessa vai para uma caixinha diferente. Pensa que você é capaz. Pensa que você vai acertar dessa vez. Dá pausa no vídeo, por favor, para não ver logo a resposta e se teste, para ver se você realmente está aprendendo. Vamos lá? A palavra gás com acento facilitou, né? Monossílaba tônica. O mais, monossílaba átona, é fraca. O gás, forte. O mais, fraca. Dissílaba, 2 sílabas. D de 2. Chuva. Trissílaba, tri de 3, da própria palavra 3. Jogador, 3 sílabas. E polissílaba, felicidade. Tem mais de 4, né? Mas a gente aprendeu isso, que não precisa ser apenas com 4 sílabas.
tendo 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, ela vai ser classificada como polissílaba, ok? Agora nós vamos praticar na apostila também. Vocês vão perceber que aqui tem uma quantidade maior de páginas. Não se assuste. É porque dessa vez nós concluímos o capítulo. Então, vocês vão fazer as atividades referentes a essa aula, né, da classificação da sílaba, divisão silábica e acentuação das palavras monossílabas, e também vai fazer as revisões do finalzinho do capítulo. Então, você vai lá na apostila, fazer da página 82 até a página 100, não tem necessidade de fazer correndo, tudo em um dia só. Faz a leitura, que é sempre importante você fazer a leitura da matéria lá na apostila, e assim nós concluímos mais uma aula. Confiante de que tudo vai dar certo, em breve a gente vai se encontrar. Termino aqui e deixo um beijo para vocês.